Salmo 54 nos diz assim: ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas, de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Vamos orar. Amados Senhor, queremos exaltar a Deus o teu nome, queremos bendizer, ó Deus Santo, a pessoa bendita de Cristo Jesus, por meio de quem temos livre acesso ao trono da tua graça. Queremos louvar o teu nome, porque o Senhor nos enviou o teu Espírito que nos conduz à verdade. E nesse momento pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito, ilumine o nosso entendimento, nos faça compreender a tua palavra mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos salmos trazem o seu título, e esses títulos, infelizmente, eles são traduzidos de uma forma estranha nas nossas Bíblias. Por que eu digo estranha? Talvez você já tenha reparado as pessoas ao lerem o salmo como o Salmo 54, e alguém diz assim: qual é o título do salmo? E você já olha para a sua Bíblia e diz: apelo para o socorro divino, que é o texto que está em negrito aí na sua Bíblia. E então a pessoa começa a ler o salmo muitas vezes da seguinte forma: apelo para o socorro divino. Pula o que está em itálico e começa então no versículo 1 dizendo: ó Deus, salva-me pelo teu poder. E quando nós fazemos isso, nós estamos ignorando o texto bíblico. Na verdade, o título em negrito, que foi colocado aí pela Sociedade Bíblica do Brasil para facilitar um pouco a leitura, esse título não é inspirado por Deus. Essa é uma percepção daquele que leu e que entende que é esse o assunto do salmo. Mas isso que está em negrito aí na sua Bíblia, ou em itálico, desculpe, na sua Bíblia: ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas, de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Esse é o primeiro versículo do salmo na Bíblia hebraica. E por vezes nós perdemos a percepção do que o salmo vai tratar e que já está sendo dito aqui no título. Por exemplo, aqui nesse título você tem exatamente o contexto em que este salmo foi escrito. Muitos salmos não trazem o contexto, não trazem a autoria, então você interpreta o salmo sem entender o que estava acontecendo, sabendo que havia dificuldades, mas não sabendo exatamente qual era essa dificuldade. Pois aqui você é informado que ele foi escrito quando os ifeus traíram Davi, colocando a vida de Davi em risco. Você encontra essa história lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, do verso 19 ao verso 29. Se você perceber aí no rodapé da sua Bíblia, talvez haja essa referência aí, remetendo para o texto de 1 Samuel. Para que você entenda o que estava acontecendo ali no capítulo 23 de 1 Samuel, você precisa lembrar que Deus já havia rejeitado Saul como rei e já tinha escolhido Davi em seu lugar. Lá em 1 Samuel 23, isso já está bem estabelecido. O problema foi que depois que Davi derrotou a Golias, a fama de Davi começou a correr pela cidade. Talvez você se lembre que as mulheres até inventaram uma musiquinha
para cantar, falando que Saul havia matado milhares, mas Davi 10 milhares. Então Saul, quando ouvia essa música, ficava muito irritado. Como assim? Como é que esse pessoal fica exaltando a Davi? O rei aqui sou eu. E então Saul começa a ter bastante inveja do pequeno pastor, e a partir de então ele quer de todas as formas tirar a vida de Davi. Mas então entra na história outro personagem importante, que é o filho de Saul, Jonatas, cuja amizade para com Davi é descrita como uma amizade grandiosa na escritura. Jonatas vai ajudar Davi a fugir. E então, depois que Davi foge, a Bíblia diz que ele vai para Nobe, fugindo de Saul. Depois ele chega em Gate. Se você for lá no capítulo 23 de 1 Samuel, Davi já está aqui nas fortalezas ali do deserto e nas colunas do deserto de Zif. Saul está à procura, ele está atrás de Davi, mas ele não encontra Davi. O Senhor não permite que Davi seja neste momento entregue nas mãos de Saul. Agora repare o que está dizendo lá no capítulo 23, no verso de número 15. Só um instantinho que eu abri no outro livro. 23, verso 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então é isso que eles estão fazendo referência lá no Salmo, quando os zifeus, os habitantes de Zif, entregam a Davi. Veja lá no verso de número 19. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Gesimon. Então aqui os zifeus procuram Saul e está dizendo: não está Davi homiciado entre nós? É o que está lá no seu salmo, aquela palavra esquisita que aparece lá. Não está Davi escondido aqui em nosso meio? Ou seja, eles vão lá e denunciam a Davi. E então, a partir deste momento, Davi está de fato correndo um perigo grande de vida. E a esse episódio que o Salmo 54 se refere. Salmo de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós. Então você percebe que há um perigo real, e você percebe também, no contexto que eu citei aqui, que Deus já havia feito promessas a Davi. Deus já havia estabelecido Davi como o rei que assumiria após Saul, e isso precisa estar na sua mente quando você olha para esse salmo, porque a percepção que Davi tem do Senhor, as promessas que o Senhor fez a Davi, estão norteando a oração do rei. Aquilo que Davi está pedindo aqui neste salmo tem a ver com aquilo que o Senhor tem prometido a ele. O salmo, diz aqui, é um salmo didático, ou seja, ele foi escrito de fato para instruir e para ensinar. O que você pode aprender aqui neste salmo? Você aprende sobre como orar em tempos de aflição. Como eu disse, a aflição é verdadeira. Como é que Davi ora? Como está estruturada essa oração? Do verso 1 ao verso 3, você aprende que você precisa pedir ao Deus que é justo. Diz assim: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar-me a vida. Essa primeira expressão que aparece, ela é importante. Ó Deus, salva-me pelo teu nome. A petição de Davi se inicia com uma apelação ao Senhor, que venha acudi-lo ou salvá-lo por amor ao seu próprio nome, por causa do seu nome. Ou seja,
Você sabe que o nome do Senhor revela o próprio caráter do Senhor. O nome do Senhor revela aquilo que Ele é, quem Ele é. O seu nome revela o seu caráter santo e justo. Então, quando Davi está dizendo: Senhor, salva-me pelo teu nome, ele está percebendo que ora a um Deus santo e a um Deus justo. E é por isso, por ter essa percepção de quem é o seu Deus, que na sequência ele pede assim: faze-me justiça pelo teu poder. Se Deus é justo e se Deus é santo, Davi pode confiar nesse caráter do Senhor e colocar diante dele a sua demanda. O que implica que quando Davi pede a um Deus que ele sabe que é justo, ele precisa também se aproximar de Deus pedindo aquilo que é justo. Não há como se aproximar de um Deus justo pedindo aquilo que é injusto, pedindo para que esse Deus torça a justiça. E quando nós oramos, nós precisamos ter essa percepção bem nítida na nossa mente, para não pedir nada ao Senhor que fuja ao caráter desse Deus. E Davi está aqui consciente dessa justiça divina. Seria uma loucura então imaginar pedir algo injusto esperando que o Senhor o salvasse pelo seu nome. Se Davi estivesse fazendo algo ilícito, pedir a um Deus justo que o salve pelo nome seria o mesmo que tentar a Deus, seria o mesmo que provocar a esse Deus. E a petição então tem como ponto de partida o entendimento de Davi sobre aquele a quem ele ora. Ele apela no verso 2 para que esse Deus santo e justo o escute, o ouça. E ele se vale aqui no Salmo de um recurso da literatura hebraica chamada paralelismo. Você vai perceber que as duas frases, ou nas duas frases, ele está pedindo exatamente a mesma coisa. Ele está enfatizando, diz assim: olha, escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Duas sentenças dizendo exatamente a mesma coisa. Para muitos isso seria quase uma redundância. Davi não sabe escrever direito não, né? Ele fica falando e não sai do lugar. Na verdade, esse é de fato um recurso que há na literatura hebraica para mostrar a ênfase daquilo que está sendo dito aqui. Davi entendia que Deus é aquele que ouve a oração do seu povo, a oração dos seus servos. E depois de apelar ao caráter santo e justo desse Deus, e de rogar a Ele que ouça a sua oração, ele então expõe a sua petição, a sua tribulação, aquilo pelo qual ele passa. Então veja, nos versos 1 e 2, Davi declara qual é o caráter desse Deus. Davi declara a sua convicção de que esse Deus santo e justo ouve a sua petição, e é por isso que ele pode pedir a um Deus que é justo. No verso 3 então ele diz: Senhor, contra mim se levantam os insolentes, os violentos procuram tirar minha vida, não tem Deus diante de si. Repare bem essa palavra: pois contra mim se levantam os insolentes. Literalmente, essa palavra no hebraico significa estranhos, ou estranho ou estrangeiro. Ela pode ser traduzida de uma das duas formas. Ora ela vai ser traduzida por estrangeiro, ora ela será traduzida por estranho. E aqui nesse texto, certamente, estranho é uma melhor tradução, porque os ifeus que denunciaram o esconderijo de Davi a Saul eram da tribo de Judá, eram da mesma tribo de Davi. Eles não eram estrangeiros, era o seu povo, dentro do seu povo era a sua própria tribo, pessoas mais próximas
que se levantavam agora contra Davi. São eles que estão denunciando o rei. Então eles procediam também de Judá, como Davi procedia de Judá. Isso está lá em Josué capítulo 15. Então por que Davi está traduzindo ou tratando este pessoal de estranho? Porque eles estão de fato agindo como estranhos e como inimigos, procurando entregar Davi, alguém da sua própria tribo, nas mãos de um rei perseguidor, injusto e cruel. Porque diferente do Senhor que é justo, Saul estava agindo aqui de forma muito injusta diante de Davi. Se as pessoas estavam cantando as vitórias de Davi, o que provocou a inveja de Saul, isso aconteceu porque Saul mandou Davi, quando ele se apresentou dizendo: que negócio é esse, que esse gigante afronta o exército e ninguém lida com ele? Ninguém pode afrontar assim o rei de Israel. Então ele fala: eu vou lá. Então Saul vai preparar Davi para ir até lá. Davi não fez nada para despertar a ira de Saul. Davi matou um gigante que afrontava tanto o exército quanto o próprio Deus daquele exército. Davi era injusto, mas estes homens, esses ifeus, se portam como estranhos e entregam Davi nas mãos de Saul. Esse modo de agir, fazendo o que é injusto, colocando Davi sob risco, é que demonstram que eles não têm Deus diante de si. Porque se eles tivessem Deus diante de si, eles não iriam fazer algo tão injusto desta forma, desta maneira. E você pode entender com isso que aqueles que praticam iniquidades contra você, o fazem como se o Senhor não existisse. Talvez porque de fato não conheçam a Deus. Talvez, se forem irmãos, se forem da mesma tribo, porque por um momento esqueceram de Deus, perderam essa percepção do Deus que é santo e que é justo. E o contraste então está aqui estabelecido. Davi é aquele que conhece a Deus, que sabe qual é o seu caráter, que coloca diante de Deus a sua petição. Os ifeus e Saul são aqueles que agem como se Deus não existisse. E você sempre vai ter pessoas agindo dessa forma, pessoas que levam a sua vida sem a percepção de Deus. E você pode pensar em várias aplicações aqui. Primeiro, a questão do reconhecimento de que o Deus a quem você ora é um Deus santo e justo. Isso deve levar você a temer diante de Deus. Isso deve levar você a tomar muito cuidado com aquilo que você pede a Deus. Porque diante de um Deus santo e justo, nós moderamos muito bem as nossas palavras. Nós prestamos muita atenção no que nós estamos pedindo, a fim de não pedir segundo a nossa vontade, segundo os nossos desejos caídos, a fim de não pedir nada injusto. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci há anos, que se tornou uma boa amiga, e ela foi morar em outro país, ficou ilegal durante algum tempo. Quando ela finalmente veio embora para o Brasil, ela não podia mais voltar, e ela estava doida para voltar, porque ela precisava visitar alguns parentes. Só que se chegando no aeroporto, a alfândega pegasse, ela seria mandada embora de volta. Então antes da viagem ela me encontrou e falou assim: Júnior, eu estou indo, ora aí para dar tudo certo, para que eu não seja pega na alfândega. E eu fiquei pensativo com aquele negócio. Falei: como é que eu estou indo fazer algo que eu não devo fazer, porque eu transgredi já uma regra? Eu só estou nessa situação porque eu transgredi uma regra. E agora eu peço que Deus feche o olho dos guardas. Ou quando eu estou praticando alguma coisa contrária à lei, e peço que Deus me livre da fiscalização. Como é que eu tenho coragem de me colocar diante de um Deus santo e justo, pedindo que Ele feche os olhos à injustiça, ao erro?
e a transgressão. Deus é santo. E Davi só está diante de Deus porque ele tem plena consciência de que o seu pedido é lícito. Você ora a um Deus justo e é por isso que você pede de acordo com esta vontade de Deus. É por isso que você é instruído a pedir de acordo com aquilo que Jesus quer que você peça. Ou seja, você ora em nome de Jesus. E eu não creio que Jesus oraria por algo ilícito. Porque se Davi está certo de que ele será ouvido, de que Deus ouve orações, você, diante da revelação progressiva, sabe que a sua oração chega diante do Deus do Senhor por causa de Cristo. É Ele que está pedindo ao Pai em seu nome. Então, quando as palavras saem dos seus lábios diante de Deus, as palavras saem dos lábios de Cristo. Ele está replicando aqui o seu pedido. Você acha que ele vai pedir algo injusto para que você receba? Nós precisamos ter cuidado com tudo isso, meus irmãos. Não podemos fazer vista grossa ao erro e nem pedir ao Senhor de forma equivocada. Mas você ainda aprende que pode colocar diante de Deus a sua causa. Ele está atento ao seu clamor. Apenas verifique se você está pedindo de uma forma justa, a fim de não afrontar a Deus. Diante das suas tribulações, você pede a um Deus que é justo. Diante das suas tribulações, você ora com convicção. Dê uma olhada nos versos 4 e 5. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. O segundo elemento que você encontra então nessa oração é a convicção de Davi acerca do modo de agir de Deus. Primeiro ele reconhece, olha, Deus é o meu ajudador, Deus é o meu sustentador. E a raiz aqui desta palavra traduzida por sustentador tem o sentido de apoiar-se em alguma coisa. Essa é a ideia de ajudar, segurar, sustentar. Deus é aquele que sustenta a minha vida. Então, quando Davi descreve o Senhor como seu sustentador, é essa a ideia que ele quer colocar. Deus é aquele que suporta a minha vida e que não me deixa tropeçar. Deus é aquele em que você encontra amparo e apoio. E Davi está falando de uma realidade que ele já experimentava. Deus não é aquele que vai ajudá-lo, Deus é aquele que já tem sustentado a sua vida. Deus é aquele que já tem caminhado com ele. Então não é uma mera especulação do que pode ocorrer se Deus me ouvir, mas algo que já havia ou fazia parte da vida de Davi. Ele está demonstrando que crê nisso, que tem convicção de tudo isso. E então no verso 5, você tem ele dizendo: ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Esse verso precisa ser bastante entendido, certo? Porque você tem na literatura dos Salmos várias imprecações, várias orações em que o salmista pede que Deus dê cabo dos seus inimigos, ou como cantamos aqui, quebre o queixo dos nossos inimigos. E Davi está fazendo aqui uma constatação daquilo que irá ocorrer. Veja, aqui não é um pedido para que Deus faça isso, aqui é uma constatação do que Deus fará. Veja, ele retribuirá o mal aos meus opressores, e por sua fidelidade ele dá cabo dos meus opressores. Então neste salmo, Davi não pede que Deus faça isso, ele constata. Há outros salmos em que Davi pede isso? Sim, há muitos salmos em que Davi pede isso.
E isso significa então que você precisa ter essa convicção de que se você pedir para que Deus quebre o queixo do seu inimigo, Ele vai quebrar. E aí então você precisa lembrar de outra questão. Os salmos imprecatórios, todos eles têm a ver com Deus e com o seu reino, com Deus e com o seu ungido. Davi aqui está falando como o ungido do Senhor, como aquele que aponta para o Senhor Jesus Cristo, como aquele que é o mediador do reino. O que está em risco aqui é o rei que Deus escolheu, cujos inimigos estão se levantando contra ele. O que está em jogo é o reinado do ungido do Senhor, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Davi diz que Deus irá ferir os seus inimigos, irá se vingar desta forma dos seus inimigos, e quando muitas vezes ele exatamente pede isso, ele está pedindo porque não é simplesmente o reinado de Davi, de um rei qualquer, que está em perigo, mas o reinado do ungido do Senhor, porque Cristo vem exatamente da linhagem de Davi. É o filho de Davi que irá sentar no trono para todo sempre. E se Davi então tem a sua vida ceifada pelos inimigos, a sua descendência não vem, Jesus não vem. É preciso entender os salmos imprecatórios então dentro deste contexto, entendendo que Deus trará vingança contra aqueles que se posicionam não contra você especificamente, mas contra o Senhor Jesus Cristo. E essa oposição a Cristo, muitas vezes vai acabar atingindo você que é um servo de Cristo. Mas a oposição não é primeiramente contra você, a oposição é contra o Senhor Jesus Cristo. Então você pode estar convicto que no tempo certo, o Senhor irá julgar os inimigos, irá quebrar os dentes dos seus inimigos. Mas até que isso aconteça, você que é chamado a expressar o amor de Deus, precisa amar os seus inimigos. Não é interessante isso? Nós amamos os nossos inimigos, eles continuam sendo inimigos, mas a postura cristã diante dos inimigos não é de fuzilar, não é de matar, não é de extinguir, não. A posição cristã é: se o inimigo tiver fome, você dá de comer, se ele tiver sede, você dá de beber. Fazendo isso, você coloca sobre eles brasas vivas na cabeça. É isso que Paulo diz em Romanos. E esse testemunho contra os inimigos muitas vezes pode levar os inimigos a se renderem ao Senhor, porque se eles não se renderem, aí sim, em tempo oportuno, o Senhor dará cabo deles. Então cuidado com a forma como você enxerga as imprecações. Elas são bíblicas, elas se cumprirão, mas no seu devido tempo. Não significa que se você tem alguém no seu serviço te prejudicando, você já vai orar dizendo: Senhor, quebra a perna desse homem, Senhor, dá um infarto nele. E eu estou falando essas palavras porque eu já ouvi da boca de crentes essas bobagens. Eu já ouvi um pastor dizendo para mim o seguinte: olha, eu tive um auxiliar que tentou me dar um tombo, Deus deu um derrame para ele. Anos depois esse pastor teve um derrame, e eu fiquei pensando em quem que ele tentou dar o tombo. Nós precisamos ter cuidado. Convicção de que Deus pune, convicção de que o Senhor em sua ira virá, e ai daquele que estiver sem Cristo, porque Ele virá contra aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, que no caso está sendo representado aqui por Davi. Mas entenda corretamente e tenha convicções corretas a respeito disso. Então Davi está dizendo: olha, Deus vai retribuir o mal, e a ideia de retribuir aqui tem o sentido de fazer voltar o mal contra os inimigos. Eu gosto da forma como Calvino entendia esse verbo, que ele dizia que esse verbo parecia indicar não só o castigo, mas o tipo de castigo que seria o prêmio dos inimigos. E a ideia aqui é como se fosse um bumerangue que é lançado e que volta para golpear a própria pessoa que o lançou.
Ele lançou o bumerangue, ele voltou e veio contra a própria pessoa. Deus golpeará os perversos, essa é a ideia, em suas maquinações contra o ungido do Senhor. E o restante do versículo dá margem a entender dessa forma, porque Davi está falando que Deus vai retribuir os seus inimigos por causa da fidelidade de Deus. Então a convicção de Davi, de novo, está alicerçada na promessa de Deus de que ele seria rei no lugar de Saul. E é por isso que eu falei que você precisa ter isso em mente quando você olha para esse salmo. Deus havia rejeitado Saul, Deus já havia dito que o trono seria dado a Davi, e agora Saul quer matar Davi. Deus faça justiça, porque se Davi não chega ao trono, isso seria contra aquilo que Deus prometeu, e isso seria injusto. Davi sabe o que pede ao Senhor, e caso seus inimigos fossem vitoriosos, Deus estaria falhando em suas promessas. Havia um perigo real que levou Davi a orar, e isso tinha a ver com aquilo que Deus já tinha prometido. Então ore com bastante convicção a respeito do caráter de Deus. Você não precisa se vingar daqueles que se levantam contra você, porque Deus a seu tempo julgará todos. Você nunca conseguirá, controlar o que as pessoas fazem contra você. Às vezes nós tentamos. Às vezes nós tentamos manipular de uma forma com que as pessoas não nos façam mal, mas isso não está na nossa mão. Eu não controlo o que vocês estão nesse momento pensando ao meu respeito. Eu não controlo o que as pessoas fazem pelas minhas costas. É por isso que, se eu não tiver convicção de que eu estou bem seguro nas mãos desse Deus a quem eu oro, eu vou ficar maluco, ansioso, preocupado o tempo todo, achando que qualquer coisa que aconteça está comprometendo aí a minha integridade. Não, eu estou seguro. E aí sim, se eu não posso controlar o que os outros vão pensar de mim, eu posso controlar, por meio do Espírito que Deus me deu, o tipo de reação que eu vou ter diante dessas pessoas. E é por isso que a Bíblia diz que se seu inimigo tiver fome, você dá de comer. Não está em seu poder fazer com que o inimigo faça isso em sua direção. Pode ser que você tenha um inimigo que, se você tiver fome, ele vai acabar de te matar. Mas você consegue, no poder do Espírito, cumprir o que Deus ordena. Tenha convicções corretas, porque convicções corretas te levam a atitudes corretas no poder do Senhor. Por último, Davi termina aqui na sua oração em tempos de tribulação, dando graças a Deus, ou adorando a Deus de todo o coração. Versos 6 e 7. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Você tem aqui então adoração e gratidão. Eu vou oferecer voluntariamente, diz Davi, e a expressão mostra que a adoração de Davi não está condicionada àquilo que ele estava convicto de que Deus ia fazer. Eu vou adorar porque o Senhor vai fazer isso. Não. Se o Senhor fizer aquilo, eu faço aquilo outro. Não há condições para adoração. Ele está dizendo: eu estou oferecendo livremente ou voluntariamente adoração, sacrifícios de ações de graças, porque o Senhor já fez isso. O Senhor já fez isso no passado. Ou seja, não importa o que Deus vai fazer daqui para frente, Ele conhece Deus, Ele experimentou a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor,
E isso leva o seu coração a estar bem agradecido. E é por isso que ele está dizendo: o Senhor é bom. Não interessa o que esteja acontecendo. O Senhor é bom quando você experimenta tempos de bonança. O Senhor é bom quando as ondas estão quase levando o barco para o fundo. O Senhor é bom. O problema é que nos momentos em que o barco está quase indo lá para o fundo, são os momentos em que a gente perde de vista o nosso Senhor. E começa então a questionar: será que Deus é bom mesmo? Será que Deus me ouve? Será que Deus está cuidando de mim? Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. É certo que Davi está associando também gratidão pelo livramento de Deus, mas Deus ainda não o havia livrado. Os inimigos tinham acabado de denunciá-lo a Saul. Saul ainda estava no seu encalço, ou seja, a situação é presente, mas ele está grato ao Senhor. E o verso 6 então pode se referir àquilo que Davi já havia experimentado diante do Senhor. Veja então, Davi afirma aqui que oferecia sacrifícios voluntariamente, ou seja, parece que além dos sacrifícios que eram exigidos pela lei, Davi ia além. Ele colocava outras ofertas diante do Senhor, e isso ele fazia porque é bom louvar a Deus. Ele diz: louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom louvar o teu nome. A adoração está presente em toda a vida de Davi, e ela acontece por causa de quem Deus é, e não por causa daquilo que Deus pode conceder ou pode dar a Davi. O seu coração tem sido grato? O seu coração tem se colocado constantemente em louvor diante do Senhor, a despeito das tribulações? Quando acontecem coisas que desagradam a você, que não estão de acordo com a sua vontade, você consegue louvar ao Senhor? Porque isso é sinal de um coração humilde. Há um livro que tem exatamente esse título, chamado Humildade, de um autor chamado C.J. Mahaney. E ele conta nesse livro a história da irmã dele. Ele diz que o marido da irmã dele adoeceu de forma muito grave, e então ela colocou uma cama na sala para ele poder ser visitado. Então fez a cama, o leito, e as pessoas vinham para visitá-lo porque ele estava perto de morrer. Então seus amigos podiam ir ali e conversar. Numa dessas visitas, ele conta, um parente não crente ficou indignado, porque ele era um homem muito bom, né? Perguntou se ele não estava com raiva de Deus por causa daquela situação. Você se viu há tanto tempo para isso, se viu a Deus há tanto tempo para isso. Parecia a mulher de Jó, certo? Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E então ela respondeu assim, não foi o marido que respondeu, foi ela que respondeu para o não crente: meu marido merecia um inferno e o Senhor está levando para o céu. Como é que eu poderia ter raiva de um Deus assim? Como que eu poderia ter raiva de um Deus assim? Nós nos revoltamos por vezes com o Senhor diante de tribulações pequenas. Não, pastor, o senhor não conhece a minha tribulação, ela não é pequena. Depende da perspectiva. Talvez se eu comparar com a minha tribulação, a sua seja muito grande. Mas se você pegar toda a tribulação da sua vida e comparar com a ira de Deus que o homem experimentará no inferno, isso aqui não é nada. Como é que você se revolta
com o Deus que, ao matar o seu próprio filho, que ao derramar sobre o seu próprio filho a sua ira, para que você agora pudesse ser salvo da ira vindoura, como é que você se revolta com um Deus desse, quando acontece uma doença, um desemprego, uma traição de um amigo, a traição do cônjuge? Todas essas coisas são terríveis. Todas essas coisas são terríveis, porque o pecado é terrível. Eu não estou minimizando o pecado e nem aquilo que decorre do pecado, mas Deus continua sendo bom. Como é que você se ira com o Deus que te livrou daquilo que você merecia? Você precisa adorar a Deus por tudo aquilo que Deus fez em sua vida, em toda situação e em todo tempo. O Salmo 54 então ensina lições preciosas. Você tem aqui os elementos da oração de Davi, que precisa estar presente na sua oração. Elementos que estão presentes também nas orações de Cristo. Se você olhar para as orações de Jesus, você vai ver que ele estava constantemente em petição diante do Pai. Ele colocava todas as questões diante do Pai com convicção. Lá em João ele chega a expressar: graças te dou, Pai, porque o Senhor me ouviu. E então ele diz: aliás, o Senhor sempre me ouve. E assim é com você. Por causa de Jesus, o Senhor sempre ouve você. Não significa que Ele responda sempre como você quer, mas Ele ouve você. Ele intercede por você. E se você lembrar de Cristo, que é sempre ouvido pelo Pai, talvez venha na sua mente: se Ele é sempre ouvido pelo Pai, por que é que, ao pedir que o Senhor passasse dele o cálice, Ele não foi atendido? E aí, então você precisa olhar para o livro de Hebreus e perceber como é que isso é descrito aqui no capítulo 5, a partir do verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clangor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Não, ele morreu, como é que ele foi ouvido? Perceba, eu vou ler de novo a construção da frase. Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu com forte clangor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Senhor, passa de mim esse cálice. Como é que ele foi ouvido? Se ele morreu, lembra do restinho da oração? Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A despeito do pedido, ele se submete àquilo que o Pai fará. E então ele diz no verso 8: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sumo sacerdote que não foi ouvido como ele pediu, mas segundo a vontade do Pai, está constantemente intercedendo em seu favor, quando você se coloca diante de Deus em oração. Tenha plena convicção de quem Ele é. Tenha plena convicção da sua graça, da sua justiça, da sua bondade, da sua misericórdia. Coloque diante dele a sua petição, submisso e grato. Grato não por aquilo que você acha que ele vai fazer, grato por causa daquilo que você sabe que ele fez. Ele te livrou da ira vindoura, ele continua cuidando da sua vida,
Ele guardará a sua vida até o dia final. E ainda que você venha morrer nas mãos de pessoas, a morte só tem o poder de te levar para o Senhor. Ela não tem o poder de fazer nada além disso. E é por tudo isso que você precisa ter um coração grato, humilde e submisso diante do Deus poderoso, gracioso e misericordioso, que deu o seu Filho para que você não pereça, para que você tenha sempre vida eterna.